Imagine uma sociedade onde as pessoas recebem diariamente doses cavalares de uma droga que causa dependência e que deixa as pessoas infelizes, ansiosas e deprimidas, além de ficarem suscetíveis à distorção da realidade e paranoias diversas. Se você imaginou que isso é o roteiro de algum filme ou de algum livro de uma sociedade distópica, saiba que você está muito enganado. E você também está exposto. E eis aqui o vetor. E o que isso tem a ver com o BBB? Espera um pouquinho que eu já vou te falar. Solta a vinheta. Fala galera, vocês estão bom? Então, vocês estão acompanhando aí provavelmente, a história da Vanessa Lopes no BBB. A mina simplesmente pirou dentro da casa, acabou desistindo, apertando o botão e durante os 12 dias que ela ficou na casa, ela levantou diversas teorias conspiratórias, começou a conversar com parede, apresentava uma conversa sem nexo, sem finalizar os raciocínios, chorava o tempo inteiro, falava que todo mundo era ator e que tudo aquilo girava em torno dela. Além do conspiracionismo, que ficou bem claro, antes dessa mudança de comportamento dela na casa, muitas pessoas depois que ela saiu, começou a levantar que ela estaria em abstinência de rede social. Será que isso faz algum sentido? Pior que faz, viu? E não necessariamente este é o caso dela, porque eu não faço a mínima ideia do que se passou na cabeça dela, Mas alguns especialistas já estão alertando há algum tempo sobre os perigos do uso excessivo dos smartphones e demais telas, e principalmente com as redes sociais. Chegaram a identificar uma espécie de doença mesmo, que apesar de não catalogada no Brasil e tudo, recebeu o nome de nomofobia. Espera só um pouquinho que eu já vou falar que diabo que é isso de nomofobia. Primeiro de tudo, a gente tem que entender um pouco sobre a dopamina e principalmente sobre o chamado ciclo da dopamina. De forma bem básica, a dopamina é um neurotransmissor que leva informações do cérebro para as várias partes do corpo, provocando uma sensação de prazer e de satisfação. Ele é um dos chamados hormônios da felicidade. E gente, o nosso cérebro ele é programado para recompensar quando a gente cumpre determinadas tarefas que garantem a nossa sobrevivência, Então, comer, beber, se reproduzir, isso tudo são atos que são recompensados pelo cérebro com a liberação dessa dopamina. Além disso, o cérebro também ele é condicionado a estimular alguns comportamentos e hábitos que liberam maior quantidade de dopamina, E é por isso que, por exemplo, gorduras e açúcar é tão viciante. A grande questão da liberação da dopamina através desse tipo de alimento é que ela é imediatamente interrompida, com a sensação de saciedade. Se você não tiver um problema aí, assim que você estiver saciado, essa liberação de dopamina ela cessa e aí você não tem vontade tanta de ficar recorrendo àquele alimento novamente. No caso das drogas, sejam elas listas ou ilícitas, a questão é um pouco diferente. As drogas que causam dependência, elas provocam um aumento muito rápido na liberação dessa dopamina, com um agravante, diferente dos alimentos e dos outros hábitos mais instintivos, Essas drogas, elas realizam uma espécie de curto-circuito nesse sistema que ele impede essa sensação de saciedade. Então, o sujeito está querendo sempre mais, sempre mais. Esse prazer intenso dá origem ao chamado associativo, Aquela ideia de droga, prazer, mais prazer, mais droga, e que gera o condicionamento da pessoa. Com a repetição dessa experiência, os neurônios eles começam a reconhecer os estímulos ambientais e psicológicos vividos nos momentos que antecedem o uso dessa substância, E aí ele gera a chamada fissura, O organismo está cada vez mais condicionado que toda vez que você se coloca naquela determinada situação, o organismo acaba pedindo mais o consumo daquela substância. Galera, e aí que tá? O uso do smartphone, principalmente com redes sociais, com o sistema de seguidores, likes, curtidas, comentários, ele promove a liberação dessa dopamina, funcionando como uma espécie de droga mesmo. A depender do caso, o processo associativo entre o uso dessas redes sociais e a liberação da dopamina faz com que a pessoa fique fissurada mesmo em redes sociais, não sendo exagerado dizer que elas ficam como se fosse realmente um dependente químico de droga pesada. A pessoa tem que ficar cada vez mais conectada para que ela alcance esse grau de satisfação. Muitas vezes ela chega até a substituir todas as outras relações interpessoais, sociais e até afazeres domésticos mesmo, exclusivamente pelo mundo virtual. E nesse ponto, vocês imaginam como que é a relação da
Vanessa Lopes com as redes sociais, né? A Vanessa Lopes, ela tem 22 anos, então, assim, ela é, assim, praticamente uma menina ainda, né? Se você considerar que nós passamos 3 dos últimos anos numa pandemia que praticamente, assim, anulou a nossa vida em muitos aspectos, né? Ela, assim, praticamente acabou de chegar na vida adulta. E ela, apesar dela já estar nas redes sociais há mais tempo, né? Ela estourou mesmo, foi no TikTok. Então, assim, há poucos anos que ela explodiu. E no TikTok ela tem mais de 30 milhões de seguidores. Então, assim, acaba que a vida dela e de toda a família começou a girar em torno disso, né? Em torno de engajamento, em torno de respostas das redes sociais. E assim, galera, vamos falar uma coisa com muita sinceridade. Um canal minúsculo, igual o meu, vou colocar o meu exemplo aqui, que eu tenho um canal com 4 mil seguidores. Assim, qualquer acréscimo de seguidor, qualquer feedback positivo que você recebe é um grau de satisfação muito grande. Agora, você imagina para uma menina ser seguida por 30 milhões de seguidores. É muita coisa. E assim, eu acho que ainda tem, isso é uma opinião minha, assim, não tem nenhuma fonte que eu peguei isso. O TikTok ainda piora as coisas um pouco, porque assim, o algoritmo do TikTok faz com que seja praticamente impossível furar a bolha. As outras redes sociais, assim, vira e mexe, você acaba recebendo uma indicação ou outra de algum conteúdo que você não necessariamente pesquisou ou não necessariamente ficou ligado àquilo. Mas o TikTok é impressionante. Se você para um pouquinho para assistir determinado vídeo, aquilo começa a chegar uma enxurrada de vídeos da mesma temática de forma muito próxima. Então, assim, acaba que aquilo vira uma bolha muito sólida. E ela, assim, apesar de ter mais de 30 milhões de seguidores, ela, assim, não é uma pessoa famosa, assim, fora da bolha. E talvez isso tenha gerado nela, durante o programa, uma sensação que ela talvez nunca tenha vivido na vida, né? De pessoas que simplesmente não sabiam da existência dela. E aí, voltando na questão dos problemas, né, com o uso abusivo das redes sociais, né, existe um estudo que demonstrou que o brasileiro passa mais da metade da vida dele conectado. Com relação aos outros países do mundo, o Brasil ficou na liderança em relação a isso. E aí, assim, já liga o alerta, né, das consequências que isso pode gerar, principalmente na galera mais nova, né? Pessoal adolescente ou recém-chegado na vida adulta. Agora vamos voltar um pouquinho na questão da dopamina. Quando a pessoa é submetida a uma situação, seja por uso de droga, ou seja por outro estímulo qualquer, que aumenta demais o nível de dopamina, o cérebro, ele acaba, para compensar esse aumento de dopamina, ele acaba diminuindo a produção dessa substância, né? Para meio que fazer ali um equilíbrio, né? O ideal do nosso corpo é sempre estar em equilíbrio, né? Nem tá muito eufórico, nem tá deprimido demais. Então o cérebro acaba limitando demais a produção dessa dopamina e ela acaba ficando a níveis muito baixos, né, abaixo do normal. E aí que vem as crises de abstinência, né, que a pessoa está querendo de certa forma compensar aquele baixo nível de dopamina. O problema não é a liberação da dopamina propriamente dito, o problema é esses picos muito altos de dopamina que faz com que o cérebro abaixe demais a produção, e é isso que é chamado, assim, de forma muito simples mesmo, muito didática, de ciclo da dopamina. E aí, nesse ponto, o vício faz com que a pessoa volte a usar aquilo como uma forma de parar de sentir mal. O vício, portanto, ele leva a um estado crônico de ausência de dopamina, e aí a pessoa passa a ter que fazer o uso daquela substância ou daquele hábito propriamente dito, não para ter um ganho, assim, um estímulo a mais, mas simplesmente para parar de sentir mal. Isso acontece porque o sistema de prazer e dor, eles são processados no mesmo local do cérebro, né? Eles trabalham como uma espécie de balança ou gangorra, né, para que a pessoa possa ter o equilíbrio entre essas duas sensações. Cara, isso lembra um pouco, assim, pelo menos a experiência que eu tive para fazer as minhas tatuagens, por exemplo. Porque, assim, quem já fez tatuagem, principalmente maior, assim, sabe que, assim, o início, a dor chega a ser insuportável em determinadas regiões. Só que passa um tempo, cara, o negócio fica, assim, suave, sacou? Suave mesmo. E assim, por que isso acontece? É justamente isso. O cérebro, a partir do momento que há uma dor muito intensa, ele começa a liberar mais dopamina para compensar aquela sensação. Isso acontece também quando o sujeito às vezes entra numa água muito fria, ou então às vezes até depois de fazer um exercício muito extenuante, né? Aquela sensação que a gente tem de, sei lá, uma dor boa, mas não é porque a dor é boa, é porque, assim, apesar de estar sentindo dor, a quantidade de dopamina liberada acaba compensando aquela dor e vem uma sensação de satisfação, uma sensação de prazer. E aí que entra a chamada nomofobia, né? Ela vem da expressão mobile phone fobia, né? É uma compulsão,
né, caracterizado por um medo excessivo e totalmente irracional, né, de permanecer isolado e desconectado do mundo virtual, né, desencadeando justamente por esse déficit de dopamina que já falamos. E aí a questão é o seguinte, gente, pessoa com baixo nível de dopamina, ela vai apresentar alguns sintomas como falta de motivação e prazer, perda de libido, cansaço, fadiga excessiva, alteração na coordenação motor, problemas com concentração, perda de memória, insônia, mudança de humor. Então, assim, desanda o negócio todo, né? E acaba favorecendo outros gatilhos para outros problemas que as pessoas já eventualmente tiverem. Uma pesquisa que foi realizada pelo Instituto de Psiquiatria da Universidade Federal do Rio de Janeiro indica que 34% das pessoas têm ansiedade longe dos celulares e 54% têm medo de se sentirem mal por não estarem perto do aparelho. É um negócio surreal mesmo, assim, quando a gente tá sem o nosso celular, assim, parece realmente que a gente está desprotegido de alguma coisa. Assim, mesmo que você não tenha intenção de usá-lo, o simples fato de você ter esquecido em casa e ter saído, por exemplo, já gera uma sensação de temor que é surreal mesmo. Nos Estados Unidos, pra você ter ideia, já existe clínica de recuperação especializada, né, nesse vício de smartphones. E a grande maioria dos pacientes são jovens de até 24 anos. No caso da Vanessa Lopes, vendo tanto que ela e a família estão fortemente ligadas a redes sociais, né, principalmente o TikTok, é muito provável que ela tenha sofrido bastante assim com essa abstinência, que obviamente não dá para saber se foi o motivo principal ou até se foi o motivo, né, do comportamento que ela teve. Mas é fato que seria pouco provável que ela não tivesse sentido bastante nessa falta de rede social. E isso ainda, gente, assim, aliado a um grau de conspiracionismo, assim, que ficou bem claro no início do programa dela, né? Ela, assim, mesmo antes de ter os problemas que ela teve, ela sempre citava teorias da conspiração e ela dizia que ela tinha estudado o BBB, que ela tinha lido livros sobre o BBB, né? Igual o caso do 1984, que ela fala que foi um livro feito inspirado no BBB. Apesar de ser um livro do final da década de 40, né? Se não me engano, 1949, que foi a publicação do livro, ela já vinha com essas ideias, com essas teorias e assim, falando que a casa, o Big Brother era feito de atores que recebiam roteiros, né, tudo, e isso são teorias da conspiração que giram na internet há muito tempo, né, quem acompanha isso aí sabe que essas teorias sempre correram na internet, né? E aí, assim, além desse tipo de ansiedade, de sintomas físicos provocados pelo uso excessivo das redes sociais, ainda tem essa questão de distorção da realidade, né? Mas isso, assim, isso é um papo para um outro vídeo, beleza? É isso aí, espero que vocês tenham gostado. Deixa o like ou dislike, comenta, faz o que vocês quiserem, beleza? Até a próxima, valeu!